Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os regimes de bens. A minha intenção nesse vídeo é te mostrar as principais diferenças entre os regimes de bens que a gente tem aqui no Brasil e como que a gente consegue adaptar os regimes de bens para o que o casal quer como vida, como projeto de vida, como objetivos. Vou começar aqui falando para vocês quais são as opções que a gente tem hoje no Brasil para escolher como regime de casamento. Lembrando que não é só casamento, né? É união estável. Quando a gente faz a união estável, a gente também precisa escolher um regime de bens. Então, quando eu falo casamento, leia-se também, ou melhor, ouça-se também união estável, tá bom? Então, a gente tem algumas opções disponíveis aqui no Brasil. São elas a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a participação final nos aquestos e a separação total de bens. A separação total de bens ela pode ser obrigatória, tem algumas pessoas que obrigatoriamente precisam adotar a separação total de bens, e ela pode ser voluntária, ou seja, quando o casal entende que a separação total de bens é o melhor para eles, mas não tem essa obrigatoriedade. Para iniciar a nossa explicação sobre todos os tipos de regimes que existem aqui no Brasil, vou começar pela comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens ela era um regime que era o mais utilizado antigamente, antes de 1970, porque ele era um regime legal que a gente chama. Então, quando as pessoas não escolhiam um regime de bens, era a comunhão universal de bens que predominava. Então, provavelmente, os seus avós ou seus pais, dependendo da época em que casaram, eles eram casados nesse regime. Ele era antigamente o mais comum, o que hoje se tornou o da comunhão parcial de bens. Então, sobre o regime da comunhão universal de bens, o que é a maior característica dele? É que existe um patrimônio único. Então, todos os bens, tanto aqueles que foram adquiridos antes do casamento, como aqueles adquiridos depois do casamento, fazem parte de um patrimônio único do casal. Então, divide-se pela metade todos os bens. Por exemplo, o casal, cada um tinha um carro antes do casamento e depois do casamento construíram uma casa. Então, a gente tem dois bens antes do casamento e um outro depois. No regime da comunhão universal de bens, tanto os carros quanto a casa pertencerão igualmente aos dois. Soma-se o valor de tudo e divide-se pela metade. Esse será o valor correspondente ao direito de cada um sobre o patrimônio. Existe a possibilidade de tirar algo desse patrimônio único com alguns cuidados, como, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade. Conheço algumas pessoas que tiveram doações ou presentes dados por outras pessoas, mas como cláusula, com cláusula de incomunicabilidade. Isso era comum antigamente também, porque, como eu falei, muitos se casavam pelo regime da comunhão universal de bens. Então, um pai que doava um imóvel para um filho, por exemplo, muitas vezes colocava lá com cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer que não vai ser comunicável com o cônjuge. Aquele imóvel vai pertencer única e exclusivamente àquele que recebeu a doação. Por quê? Uma característica importante da comunhão universal de bens é que tanto as doações quanto as heranças, que são formas gratuitas de receberem bens, né, de serem transferidos bens para si, elas comunicam também. Então, se você recebe uma herança, essa herança vai ser partilhada com o seu cônjuge. O seu cônjuge vai ter direito ali sobre o que você recebeu da herança. Então, vamos supor que um casal aqui é casado no regime da comunhão universal de bens e o pai de um deles falece, os pais de um deles falecem. Esse tem aqui dois irmãos. Cada irmão vai ter direito a 1/3 da herança. Vamos colocar algo bem básico aqui para a gente conseguir entender, tá? Então, cada irmão vai ter direito a 1/3 da herança. O 1/3 desse aqui, que é casado em regime da comunhão universal de bens, vai ser dividido por 2. Então, se ele tinha direito a R$50 mil de herança, por exemplo,
Na prática e legalmente, ele vai ter direito a 25 mil, porque ele vai ter direito a metade e a esposa dele, que é casado pela comunhão universal de bens, vai ter direito à outra metade. Então, essa é uma característica. E o mesmo ocorre com doações, né? Então, se você recebe uma doação, o seu cônjuge vai ter direito à metade dela. Isso é uma característica bem específica do regime da comunhão universal de bens, só esse regime que tem essa característica presente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a comunhão parcial de bens. A gente tem um vídeo aqui no canal bem completo sobre o regime da comunhão parcial de bens, mas como nesse é um guia sobre todos os regimes, eu não posso deixar de colocá-lo aqui. A comunhão parcial de bens, então, ela se tornou regra depois de 1970, então ela assumiu o lugar da comunhão universal de bens. Regra, quando eu digo regra, não quer dizer que todo mundo deve adotar essa, não. Entendam regra como quando o pessoal não escolhe um regime de bens, é ela que vai entrar no lugar. Então, na ausência de escolha, o regime da comunhão parcial de bens que predomina. Por exemplo, quando um casal vive em união estável, mas não regulariza, quando chega um momento que deve ser partilhado os bens, um reconhecimento, às vezes até mesmo posterior ao falecimento de um dos companheiros ali, o que vai preponderar é o regime da comunhão parcial de bens. Isso já está estabelecido na nossa legislação. Então, qual que é a maior característica do regime da comunhão parcial de bens? É que existem dois patrimônios. Existe o patrimônio individual, que é aqueles bens basicamente adquiridos antes do casamento, e o patrimônio comum do casal, que são aqueles bens adquiridos depois do casamento. Além disso, lembra que eu falei das heranças e das doações, que são formas gratuitas de receberem um bem. Na comunhão universal de bens, compartilha com o seu cônjuge. Aqui na comunhão parcial de bens, não compartilha. Então, essa é a grande diferença também entre um regime e o outro. Se você recebe uma herança, se você recebe uma doação e não está em nome do seu outro cônjuge, vai ser somente teu. Então, você recebeu uma doação, está somente o seu nome como donatário, somente você vai ser o proprietário desse bem, tá? Agora, para compartilhar com o seu cônjuge, precisa estar lá no donatário o seu nome e o nome do seu cônjuge. Daí sim, essa doação passa a pertencer aos dois. A herança, agora aqui, não tem como, né? Então, para que o teu cônjuge faça parte de uma herança que dos seus pais, por exemplo, seus pais precisam deixar em testamento ou então precisa ajustar essa questão através de um pacto antinupcial, colocando a possibilidade de compartilhar uma herança, tá? Mas como regra aqui na comunhão parcial de bens, não tem como compartilhar, comunicar herança. E aqui tem algumas confusões que as pessoas fazem quanto ao que é meu e ao que é dele diante do pagamento dos bens. Veja, o patrimônio único, que é aquele depois do casamento, ele independe de quem adquiriu, quem pagou, quem está o nome ali como dono, como proprietário do bem. Pela legislação, dentro do regime da comunhão parcial de bens, não importa quem pagou o imóvel, se o imóvel, qualquer outro bem que foi adquirido onerosamente, ou seja, pagando depois do casamento, vai pertencer aos dois, é de direito dos dois. Então, que nem tem muitas perguntas aqui sobre casa, sobre financiamento. Se você começou a pagar antes, vai ser o percentual correspondente a esse pagamento anterior ao casamento vai ser individual, mas o restante do pagamento, que vai corresponder então a um percentual desse bem adquirido, vai ser um patrimônio conjunto e vai pertencer aos dois, não importando quem pagou, entende? Ah, mas eu emprestei, já recebi uma pergunta assim também, eu só emprestei meu nome ali para o meu marido para que ele
pudesse comprovar a renda. Mas se vocês estão em comunhão parcial de bens, não importa se você só emprestou o nome para comprovar renda para conseguir um financiamento de um imóvel. Vocês vão compartilhar esse bem, a não ser que tenha alguma exceção em um pacto antinupcial ou alguma cláusula específica. Mas, como regra, todos os bens adquiridos depois do casamento, de forma onerosa, então pagando, vai ser dos dois. O que não é dos dois? E isso vale também para a comunhão universal de bens, tá? Bens de trabalho, os seus bens de uso pessoal, então o seu livro que você lê, o seu computador que você usa, né? Então se você é fotógrafo e tem uma câmera, não entra, porque é o uso do teu trabalho. O teu salário não compartilha, né? Cada um tem os seus proventos de trabalho, isso é individual. Agora vamos falar sobre a separação total de bens. Aqui no canal a gente também tem um vídeo bem explicadinho sobre a separação total de bens, tem até uma comparação com a separação de bens e a comunhão parcial de bens, que é um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, porque a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Poxa, escolha a separação total de bens ou a comunhão parcial de bens? Qual que é melhor para o meu caso? Mas vamos falar aqui agora sobre a separação total de bens. O grande diferencial desse regime é que existem patrimônios individuais e não existe um patrimônio único como regra. Então, qualquer bem adquirido antes ou depois do casamento vai ser individual de cada um. Poxa, então eu paguei um imóvel e o imóvel está registrado apenas no meu nome, mesmo adquirido depois do casamento, ele vai pertencer exclusivamente a você. Isso quer dizer que o seu cônjuge nunca vai ter direito ao seu imóvel, ao seu bem, ou enfim? Não, de forma alguma. A herança, se vocês ainda forem casados, na época do falecimento, a herança é assegurada ao cônjuge. O cônjuge, ele é considerado um herdeiro, assim como os filhos, e quando não há filhos, assim como os pais. E não havendo pais, o cônjuge, nem filhos, o cônjuge é herdeiro de tudo. Então, a separação total de bens, ela não retira os direitos de herança da pessoa. O que não vai existir é uma meação. Lembra que eu falei do patrimônio único? No patrimônio único, metade de tudo é do outro. Aqui, dentro da separação total de bens, você não vai ter direito a metade de tudo. Você vai ter direito ao correspondente à sua herança. Então, se você tem filhos com essa pessoa e são casados, né? Vocês são casados na comunhão, na separação total de bens e têm filhos. Você, junto com os filhos, vão herdar. Então, se são 2 filhos, a herança vai ser dividida em 3 partes. Para a esposa ou para o esposo que permaneceu e os outros 2 filhos. Então, é assim que vai ser dividido. Você não vai ter direito a toda a metade do patrimônio e depois a outra metade que vai ser dividido entre os filhos. Não, não é assim que funciona. Você vai ter a mesma quantidade que os filhos. Mas a separação total de bens, ela tem uma característica importante que é a possibilidade de você ter um patrimônio conjunto se você quiser. Como que a gente faz isso? Sendo coproprietário de um imóvel, de qualquer outro bem, junto com o seu cônjuge. Então, por exemplo, somos casados pela separação total de bens, mas a gente quer adquirir um imóvel de forma conjunta, queremos que os 2 sejam donos. O que a gente vai fazer? Ao comprar esse imóvel, na escritura pública de compra e venda e depois na matrícula desse imóvel, vai ser colocado o nome de ambos como proprietários. Se vocês quiserem partilhar 50% para cada um, ótimo. Se vocês quiserem dividir de forma diferente disso, o imóvel ou qualquer outro bem, ótimo também. Então, poxa, eu vou ficar responsável pelo pagamento de 70% do imóvel e meu cônjuge vai ficar responsável pelo pagamento de 30%. Então, eu vou colocar lá na matrícula que 70% do imóvel é meu e 30% é dele. Isso é uma copropriedade. O que acontece? Diante de uma separação, de um eventual divórcio, você não precisa trazer esse imóvel para ser repartido ali, porque vocês são coproprietários para além do casamento. Assim como você seria um coproprietário com um irmão ou qualquer outra pessoa,
né? Então, nesse caso, o que faz, né, diante de um divórcio? Pô, acabamos o casamento, mas temos um imóvel conjunto, somos coproprietários. Esse imóvel, ou vocês podem vender e daí dividem o valor ali, ou vocês podem um vender para o outro. Então, essas questões sobre o imóvel são decididas à parte. Ela não precisa ser trazida para o divórcio, né, em questão da partilha de bens. Pode trazer? Pode trazer, mas não existe essa necessidade, porque não é uma comunhão de bens. O imóvel foi adquirido junto, mas para além do casamento, como sendo coproprietários. Além disso, vocês podem adotar o regime personalizado, que eu vou explicar um pouquinho depois, né, no próximo aqui, para que vocês entendam como que isso funciona. Daí sim se torna um patrimônio único por uma especificação no pacto antinupcial. Agora, existem dois tipos de separação total de bens. Existe a separação total de bens obrigatória, existe a separação total de bens voluntária. A obrigatória são aqueles casos em que o casal não pode escolher outro regime de bens senão a separação total de bens. Quais são esses casos? O primeiro deles é quando um do casal ali, ou os dois, né, são divorciados, mas não fizeram a partilha dos bens. Enquanto não fizer essa partilha dos bens, não pode casar em outro regime que não seja da separação total de bens. Mesma coisa com o inventário. Ficou viúva ou viúvo e não fez ainda o inventário dos bens. Nesse caso, para casar, precisa escolher obrigatoriamente o regime da separação total de bens enquanto não tiver feito o inventário dos bens do esposo ou da esposa que faleceu. Esse regime também é obrigatório quando o casal, um deles, pelo menos, seja maior de 70 anos. Sendo maior de 70 anos, portanto, precisa casar no regime da separação total de bens. Também precisa casar pelo regime da separação total de bens obrigatório, aquelas pessoas que precisam de um suprimento judicial para casar. Também precisa casar pelo regime da separação obrigatória de bens a viúva que teve o seu casamento nulo ou anulável, ou que se divorciou, dissolveu a sociedade conjugal, dissolveu o casamento por uma questão de nulidade até 10 meses depois do seu casamento ser dissolvido pelo falecimento ou pelo divórcio mesmo, por questões de anulabilidade ou de nulidade. Além disso, também o tutor ou o curador com seu tutelado, curatelado, não podem casar se não for pelo regime da separação obrigatória de bens. Uma característica importante da separação obrigatória de bens é que existe uma súmula do STF, que é a súmula 377, em que determina que todos aqueles bens adquiridos depois do casamento, desde que comprovados o esforço comum, precisam ser partilhados. Então, basicamente vira aqui uma regra da comunhão parcial de bens, mas precisa comprovar o esforço comum, coisa que na comunhão parcial de bens não precisa. Agora, a separação total de bens voluntária não tem isso, cada um tem o seu patrimônio individual, ou então, como eu já falei, tendo um patrimônio conjunto, se assim quiserem. Uma questão importante de falar também sobre a separação total de bens é sobre a sua livre administração. Como os bens eles são individuais, cada um tem a possibilidade de administrar, vender, entrar em negócios da forma como quiser e sem consentimento do outro cônjuge, coisa que não é possível dentro do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, participação final dos aquestos ou comunhão universal de bens. Nesses outros regimes precisa necessariamente da outorga, ou seja, da autorização do outro cônjuge para você abrir uma empresa, entrar numa empresa como acionista, vender um imóvel, alugar um imóvel, fazer todas essas transações. E vamos agora falar um pouquinho sobre a participação final dos aquestos. Esse regime ele é novo dentro da nossa legislação, ele surgiu com uma possibilidade das pessoas adotarem um regime um pouco mais flexível, mas diante da complexidade dele na prática,
as pessoas acabaram não adotando, ele entrou em obsoleto, as pessoas não utilizam ele, né? Então, eu acredito que muitas vezes, até você mesmo que está assistindo esse vídeo, nem tenha ouvido falar sobre esse tipo de regime. Mas eu vou explicar aqui para vocês. Esse regime ele é conhecido como um regime misto, por quê? Durante o casamento, a gente tem a presença do regime da comunhão, da separação total de bens. Então, os bens, eles são considerados bens individuais. Porém, isso não dispensa a necessidade dessa autorização que eu acabei de falar para fazer negócios, a não ser que esteja escrito no pacto antinupcial uma expressa determinação que não precisa dessa autorização. Se não tiver, a gente precisa sim manter, né, essa autorização, mesmo sendo que durante o casamento tem esse regime da separação total de bens. E depois do casamento, seja ele dissolvido por um divórcio ou por um estado de viuvez, né, o falecimento de um dos cônjuges, esse patrimônio se torna conjunto. Então, a gente pega todos aqueles bens adquiridos depois do casamento e partilha metade para aquele cônjuge sobrevivente ou metade diante de um divórcio para cada um dos cônjuges. Na prática, acaba que sendo muito parecido com a comunhão parcial de bens, porém um pouco mais complexo, porque a gente precisa fazer quase que uma contabilidade. A gente precisa identificar quais são os bens, a gente precisa constar isso, né? Os bens adquiridos antes do casamento, quais eram eles, e quais foram os bens adquiridos depois do casamento. Nem todos têm os registros bem certinhos dos imóveis, dos bens, enfim, adquiridos. E por isso acaba dificultando um pouco na prática esse tipo de regime de bens. E por fim, o regime personalizado ou regime de bens adaptado. O que é esse regime? Bem, antes eu falo aqui que ele é um regime de bens, mas é lógico que ele não é considerado, né? Não existe, o meu regime de bens é um regime de bens personalizado. Não. O que acontece? A gente escolhe um regime de bens base. Esse é o regime de bens que a gente precisa constar lá no pacto antinupcial ou na certidão de casamento, né? Ou na escritura pública de união estável. Mas a gente coloca alguns adendos. Então, por exemplo, quero fazer a separação total de bens voluntária, mas eu gostaria de ter um imóvel comunicável. Então, ter um patrimônio conjunto com o meu cônjuge, mesmo estando em separação total de bens. Eu faço isso através do pacto antinupcial. Então, precisa constar no pacto antinupcial que terá um imóvel que será compartilhado, né, que vai se tornar um patrimônio único. Nesse caso, lógico, como sendo um patrimônio conjunto decorrente do casamento, quando houver, por exemplo, um eventual divórcio, ele precisa sim constar na partilha dos bens. Existe a possibilidade também de prever mudança do regime. Então, nos primeiros 5 anos do casamento, a gente vai ter o regime da separação total de bens e depois a gente vai adotar o da comunhão parcial de bens. Ou depois de ter os filhos, a gente vai adotar o da comunhão parcial de bens. E isso é possível sim. A legislação ela permite que a gente possa dispor do nosso patrimônio em pacto antinupcial. Questão de herança, a gente pode colocar que passa a ser comunicável, mesmo adotando um regime diferente da comunhão universal de bens. Então, todas essas questões patrimoniais que fogem um pouco do regime de bens escolhido, a gente precisa constar no pacto antinupcial para ser válido. Então, escolhi o regime da comunhão parcial de bens, mas gostaria de ter algum bem individual. Precisa constar, bem individual, por exemplo, adquirido depois do casamento, né? Precisa constar no pacto antinupcial. Por exemplo, a gente vai adotar a comunhão parcial de bens, mas eu queria que o carro de cada um fosse individual. Tem gente que tem apego pelos seus carros, né? Isso precisa constar, tá? No pacto antinupcial, senão vai ser considerado como um patrimônio comum se ele for adquirido depois do casamento. Qual que é o momento de fazer essa escolha do regime de bens?
No casamento é antes da celebração, então você dá a entrada com os papéis, os documentos, tudo certinho lá no cartório de registro civil do casamento. Antes de fazer a celebração, aquele momento em que você vai dizer sim perante o juiz de paz, você precisa levar ao cartório o pacto antinupcial com os regimes de bens, tá? Que você vai escolher. Se você não levar o pacto antinupcial, vai ser ali o regime da comunhão parcial de bens, porque você não escolheu o outro. Mas se você escolher outro regime, você precisa levar o pacto antinupcial antes da celebração do casamento. A data você precisa verificar bem certinho com o cartório. Alguns cartórios aceitam até um dia antes, outros aceitam até 2 dias antes. Então, você precisa verificar isso com o cartório de registro civil onde você vai se casar. O pacto antinupcial, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque muitas pessoas têm dúvida, mas ele é feito no tabelionato de notas. Não é particular, não é um documento que o advogado faz, não. É o tabelionato de notas que faz uma escritura pública de pacto antinupcial. É somente esse, a escritura pública de pacto antinupcial que tem validade para o casamento. E na união estável, qual é o momento de escolher? Na hora que você vai fazer a escritura pública de união estável, o contrato particular de união estável. Então, você chega lá no tabelionato também para fazer uma escritura pública de união estável e ele vai te perguntar qual que é o regime de bens e daí lá você fala qual que é o regime de bens que você quer, se você quer o regime adaptado ali, você coloca exatamente os termos para constar ali na escritura pública todas essas questões bem certinho. Então, essas foram as explicações sobre os regimes de bens. Espero que tenha sido bastante útil para você. Compartilhe esse vídeo com quem está casando, ou morando junto, ou fazendo uma união estável, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. São bastante informações, eu sei, mas são as informações mais básicas e que, pelo menos essas, vocês precisam saber antes de se casar. Vou deixar aqui abaixo os links mais importantes e as informações também mais importantes para que vocês tenham acesso. Não esquece de deixar a sua curtida aqui para mim e me conte nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você já escolheu o regime de bens ou até mesmo se esse vídeo te ajudou, tá bom? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!